Eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero aproveitar esses minutos para compartilhar com vocês algumas ideias que eu entendo assim de vital importância. Precisamos nós entender, pelo menos assim eu penso, entender a importância do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós pretendemos nos conhecer e adquirirmos um pouco de equilíbrio, penso que nós devemos conhecer a mensagem, as lições, a vida de Jesus Cristo. Eu quero iniciar este meu comentário perguntando a você, do ponto de vista bíblico, você sabe qual a diferença entre bode e ovelha? Do ponto de vista simbólico, metaforicamente, você se aproxima mais do comportamento de um bode ou de uma ovelha? De forma sintética, nós aprendemos que o bode quase sempre é rebelde, volúvel, e ele segue qualquer voz ou discurso. Todavia, a ovelha se mostra quase sempre fiel e ela confia na voz do pastor, na voz divina. E eu quero trazer esse paralelo para os nossos dias atuais. Não precisa ser um gênio para que nós possamos perceber que, se não cuidarmos de nossos interesses, se não ficarmos atentos, nós cairemos facilmente nas armadilhas e em falácias. Nós iremos seguir discursos infundados e talvez nos leve ao abismo moral. Eu venho percebendo no transcorrer da minha vida que, sem trabalho, nós também quase sempre seremos atraídos por discursos bonitos, até mesmo sedutores, e vamos menosprezar a importância do mérito. Quase sempre, se nós cairmos na falácia, se seguirmos toda e qualquer voz, nós seremos, repito, atraídos por discursos bonitos, sedutores, mas ineficazes. Eu sei que todos nós somos iguais perante Deus, mas eu também sei, e eu aprendi, que o nosso sucesso depende do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso mérito. E esse ponto de vista não descarta a graça divina sempre presente àqueles aptos a percebê-la. Quase sempre a rebeldia nos leva a afastar da voz que nos guia para o melhor caminho. O que posso dizer é que hoje não caio mais na armadilha de certos discursos. Eu não caio mais no discurso de esquerdistas, na maioria das vezes vaidosos e cheios de malícia. E eu peço para que você faça um balanço sobre as suas concepções. Se nós não precisamos aprofundar muito, basta perceber que até mesmo no seio de uma família, de uma mesma família, muitos se beneficiam do trabalho de poucos. Não precisa ser uma pessoa distinta do ponto de vista intelectual, não precisa ser, como dito, um gênio para perceber que o progresso, a evolução tecnológica, o aprimoramento da arte de pensar e tantas conquistas humanas decorrem do trabalho de poucos, quase sempre do trabalho de poucos. Nós sabemos que até hoje, muito embora admiramos a proposta aristocrática
Mas nós sabemos que hoje, até hoje, não existe um regime, nenhuma instituição perfeita. E nós percebemos os benefícios da democracia. Contudo, a história nos prova que o capital, junto com o trabalho, fornece o bem-estar a todos. Repito, concordo que, até hoje, a democracia representa o maior avanço, sobretudo quando nós comparamos a democracia com ditadura, com a tirania. Só que, a meu ver, a maioria da população não percebe que muitos ditadores e tiranos chegaram ao poder em nome da democracia, entre aspas. Muitos ditadores, muitos tiranos chegaram ao poder de forma democrática. Como assim? Pela idiotia da maioria dos governados. E eu quero compartilhar com vocês o pensamento de Nelson Rodrigues. Talvez você não conheça, mas Nelson Rodrigues certa vez nos ensinou, abre aspas, a maior desgraça da democracia é que ela traz à tona a força numérica dos idiotas, que são a maioria da humanidade. Fecha aspas. E quem nunca foi idiota? Quem de nós nunca foi enganado por discursos falaciosos? Quem de nós pode atirar a primeira pedra? E eu quero também compartilhar um pensamento de Fernando Sabino, abre aspas, democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida, quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Fecha aspas. Democracia, meus amigos, democracia verdadeira ainda não existiu na face da Terra. Democracia legítima só existirá numa sociedade em que os indivíduos se beneficiem, desfrutem de uma educação eficaz, em que a qualificação e o mérito preponderem. Numa sociedade em que cada um tenha noção acerca da sua responsabilidade, da sua função, da sua importância. De minha parte, eu quero dizer para vocês, e eu acho que eu já disse isso em outros vídeos, há mais de 6 anos eu venho acompanhando mais detidamente a movimentação política, não só no Brasil, como pelo mundo. E, tristemente, eu pude mais uma vez constatar que muitos vão às urnas como se dirigissem ao banheiro, a uma privada, para satisfazer as suas necessidades. E falando em privada, a nossa situação política é parecida com o desleixo que nós testemunhamos nos banheiros públicos. Para que você tenha uma ideia, a meu ver, do momento em que nós estamos vivendo. Num país como o nosso, tão rico, com tantas riquezas, com tanto potencial, num país deste, em que grande parte da população é desavisada, num país em que as instituições desviam de sua finalidade com fins ilícitos, eu preciso reconhecer que precisa ter estômago para não desistir. É preciso ter muita vontade de vencer para não desistir. E somente se explica isso àquele que tem fé. Precisamos, sobretudo, de fé. É triste, é desalentador perceber que a idiotia e a imbecilidade tão
útil aos governantes corruptos, aos ditadores, a idiotia como a imbecilidade representam o câncer numa sociedade em que as maiores vítimas são os idiotas e os imbecis, aqueles que mais sofrem. Como sobreviver numa sociedade, num ambiente tão inóspito? De minha parte, e este é o motivo pelo qual eu compartilho com vocês, nós precisamos despertar, procurar cada um trabalhar, porque como conservador, como cristão, eu não alimento o propósito de esperar algo do Estado. Jesus Cristo disse, dai a César, não disse, esperai de César. Eu repito, de minha parte, eu procuro trabalhar e eu não alimento o propósito de esperar algo do Estado, algo do governo. Como conservador, eu tenho plena ciência de que muitos religiosos, inúmeras pessoas altruístas, dependem quase sempre daqueles que trabalham silenciosamente, sem qualquer alarde. Portanto, meus amigos, um dos momentos de lazer que fomento é assistir, é ouvir música elevada. Como também um dos meus momentos de lazer é assistir depoimento de pessoas que obtiveram êxito através de seus esforços pelo mérito. Não valorizo tanto a beleza das palavras, mas a materialização dos esforços. Enquanto no meio político muitos buscam o poder através da mentira e que nesse meio nem sempre se exige qualificação e competência, quem ainda mantém de pé o nosso país são aqueles que trabalham, que se esforçam, mesmo sendo vampirizados por aqueles que vivem do discurso bonito, mas vazio. Relembro, neste momento, acho muito oportuno relembrar a fala de Jesus Cristo presente no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, momento em que o Messias se dirige aos ímpios, representados pelos bodes, e aos justos, representados pelas ovelhas, dizendo o seguinte, abre aspas, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todas as nações reunidas diante dele, o Messias apartará uns dos outros, como o pastor, ele aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Fecha aspas. Esta fala não representa que o discurso da esquerda é demoníaco. Aqueles que discursam, idealizam, defendem teses sem qualquer raiz com a realidade, daqueles que são rebeldes, daqueles que ouvem discursos e mais discursos sem o mínimo contato com aquilo que é real. Penso que essa passagem é um convite, esta passagem do Evangelho é um convite para que nós pensemos. O que eu quero dizer é que através da experiência hoje, eu aprendo mais, mas sinceramente, eu aprendo muito mais assistindo palestras de homens corajosos que estudaram, trabalharam e pelo mérito alcançaram vitórias. Daqueles que, com trabalho, fizeram algo palpável. Eu aprendo muito mais com eles, muito mais do que assistindo numa igreja
um discurso partindo de padre, pastor, sociólogo e até mesmo de confrades espíritas, daqueles que discursam em voz alta, mas nada fazem para a conscientização da coletividade. Vivem de ideias, sem qualquer contato com a realidade. Penso que o Evangelho de Jesus Cristo é um convite para que nós atendamos a melhor voz, a voz divina, a voz da consciência, para que você perceba que está em nossas mãos o poder de não somente melhorar a nossa vida, mas para contribuir para a ascensão e o progresso de toda a coletividade. Penso que já passamos a época dos discursos vazios. É o momento de materializarmos, através do esforço e do mérito, algo de útil para a sociedade. Não só na política partidária, principalmente nas casas espíritas e nas igrejas, para que nós possamos afugentar do seio da igreja, dos centros espíritas, os bodes que tentam semear inverdades, fomentar a rebeldia e provocar a desordem. Obrigado pela sua atenção. Muita paz. Até logo. Pense nisso.